Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu ainda namorava o Luciano quando conheci o Vitor. O Vitor trabalhava ali perto da loja onde eu era vendedora. Na época, eu gostava do Luciano. Só que, aos poucos, o Vitor foi se aproximando. A gente foi conversando, se conhecendo. Primeiro nos tornamos amigos, mas com o tempo, o sentimento aflorou e foi se transformando. Desde o comecinho, ele demonstrou interesse por mim. Mas eu juro, nunca aconteceu nada entre nós dois enquanto eu ainda estava com o Luciano. Nunca fui o tipo de garota que se envolve com um estando num relacionamento. Não era e nunca foi do meu caráter. Somente depois que terminei é que aceitei sair com o Vitor pela primeira vez. E quando isso aconteceu, olha, não vou mentir, eu já estava enfeitiçada. Não foi uma situação fácil. Para começar, o Luciano me adorava, era louco por mim e não se conformou com o fim. E quando soube que eu tinha desmanchado com ele para ficar com outro rapaz, aí mesmo é que tudo ficou mais complicado. Ele não parava de me procurar, de tentar uma reconciliação. Olha, eu cheguei a pensar que se pudesse fazer com que o Vitor se afastasse de mim, porque era uma dor de cabeça, só que não. Até porque desde o começo, percebi que ele era um cara assim meio esquentado, do tipo valentão, que não baixava a cabeça para ninguém. Várias vezes ele chamou o Luciano para briga, quando ele aparecia na loja para falar comigo. Principalmente na hora da saída, tentando fazer as pazes. Olha, se eu não me metesse no meio, só Deus sabe o que poderia acontecer entre os dois. Quantos bate-bocas eu já tinha presenciado? Muitos. E juro, chegou num ponto que eu pensei que pudesse acontecer alguma desgraça. E além disso, o Luciano também vivia mandando mensagens para mim, dizendo que me amava, que não podia mais viver sem mim, pedindo que eu pensasse melhor, voltasse para ele. Sabe, eu não conseguia entender como que ele podia ser tão insistente, se sabia que eu já estava gostando de outra pessoa. Porque nessas alturas eu já estava perdidamente apaixonada pelo Vitor. Ele também apaixonado por mim. Só que tinha esse problema a que me referi. Ele sempre teve o pavio muito curto. Saía do sério assim, por qualquer coisa. Às vezes, estávamos ali numa boa curtindo, de repente alguma coisa acontecia, ou ele falava, sei lá, alguma coisa para mim, eu dava uma resposta, e se ele não gostava, mas era o que bastava para ele já fechar a cara e começar a discutir comigo. O detalhe é que não era só quando estávamos apenas nós dois que ele fazia isso. Não. A gente podia estar no meio de amigos, por exemplo, na presença de qualquer outra pessoa, que ele não deixava por menos. Levantava a voz até para mim e me mandava até calar a boca. Com o tempo, até na frente da minha mãe, ele passou a ter esse tipo de atitude. Nunca vou esquecer quando ele começou a discutir comigo assim, por uma bobagem, isso na frente dela. Não lembro exatamente o motivo, só sei que do nada ele fechou a cara, me fuzilou com o olhar e soltou aquela: "Você é muito retardada, viu, Jéssica? Por que não cala essa boca, hein?" Sabe, ele falou exatamente assim. Me chamou de retardada na frente da minha mãe. Minha mãe ficou horrorizada. E eu também, claro, né? Ela olhou para mim, assim, espantada, sabe? E me fez um sinal, como que perguntando o que estava acontecendo. Eu dei de ombros, até porque que eu ia falar, né? Olha, eu acho que foi a partir desse dia que a minha mãe passou a não ir muito com a cara do Vitor. Sabe, quando queria, ele sabia ser um cara doce, do bem,
romântico, carinhoso. Mas o seu normal, do dia a dia, era ser uma pessoa assim, bem boca dura. Sabe, respondona. Intolerância zero. Ou melhor, tolerância zero, né? Porque a intolerância era nota 10. Minha mãe dizia que ele era bipolar. Ela, inclusive, um dia, chegou a me falar: minha filha, sabe o que me pergunto? Como você pôde trocar um rapaz como o Luciano por esse homem das cavernas? Minha filha, eu não me conformo. Esse rapaz não serve para você. Olha, não quero ser. Olha, até eu concordava com as coisas que ela falava, porque não dava para não dar razão. Existe uma diferença gritante entre eles, os dois. Meu namorado e o meu ex. E acho que não preciso nem dizer qual era a preferência da minha mãe. Ela não se conformava de eu ter desmanchado com o Luciano para ficar com o Vitor. E o pior é que não fazia nem questão de esconder isso. Claro que eu não me sentia bem quando o Vitor me tratava mal. Principalmente quando ele fazia isso na frente de outras pessoas. Me sentia mal. Até porque quem é que gosta de ser maltratado? Sem contar que também ele me corrigia, mesmo que eu estivesse certa. Me chamava de burra, sem noção, mandava eu calar a boca. Sei que ele não tinha intenção nenhuma de me diminuir na frente de ninguém. Era o jeito dele, mas claro que eu não achava legal, né? Apesar de tudo, fomos levando o nosso namoro. E eu fui tentando me acostumar com o jeito do meu namorado. Até porque ninguém é perfeito, né? Quando completamos 6 meses de namoro, ele me fez uma surpresa que, olha, nem em sonho eu poderia imaginar. Aliás, além dele, ninguém sabia. Nem mesmo sua mãe, seu pai, ninguém. Foi realmente uma surpresa. Ele planejou tudo assim escondido. Comprou 2 alianças e não é que pediu a minha mão em casamento? Sabe quando você fica assim, sem palavras? Na verdade, eu fiquei paralisada, sem reação. Principalmente quando vi aquele porta-joias na mão e falando que queria se casar comigo. Repito, quando queria, ele sabia ser um doce de pessoa. Romântico, carinhoso, atencioso, delicado. Nem parecia aquele casca grossa de todos os dias. Aquele cara que explodia por qualquer motivo e até sem motivo nenhum. Fiquei olhando para ele assim, sem acreditar, e diante do meu silêncio, da minha perplexidade, porque eu fiquei espantada, não esperava. Só para não perder o costume, ele já falou: você entendeu o que eu falei, Jéssica? Não vai falar nada? Estou esperando a resposta. Olha, era cedo ainda. 6 meses de namoro apenas. E talvez eu devesse ter ponderado. Dito que era melhor a gente esperar mais um pouco, se conhecer um pouco melhor. Até por causa daquele temperamento dele. Só que se eu fizesse isso, meu Deus, ali na frente de todo mundo, ele não ia gostar. Não ia gostar e com toda certeza armaria uma cena. Lembro que antes de falar alguma coisa, olhei para minha mãe que estava ali do meu lado. Ela também surpresa. Tanto que fez uma careta, como se não estivesse acreditando. Só que não falou nada. Lembro que eu disse: nossa, Vitor, eu não esperava. Mas é claro que eu aceito. Ele se abriu num sorriso e foi logo colocando a aliança no meu dedo. Depois me entregou a outra para que eu colocasse no seu dedo também. Foi desse modo que a gente ficou noivo. E depois de tudo acertado, ele ainda me levou para jantar num restaurante bonito, requintado. Dessa vez fomos apenas nós dois, né?
Ele não convidou nem a mãe, nem a minha, nem chamou ninguém da família. Tudo ficou restrito entre nós dois, que agora, além de namorados, estávamos noivos. Tiramos tanta foto lá naquele restaurante. Fizemos vídeos, inclusive, das nossas mãos ali entrelaçadas para mostrar as alianças. E depois eu postei tudo no meu perfil. Um monte de gente curtiu, comentou, deu parabéns. Até o Luciano viu as fotos e mandou aquela mensagem. É sério que você ficou noiva desse troglodita? Hein, Jéssica? Me desculpe, viu? Mas vocês não têm nada a ver um com o outro. Eu li aquilo e gelei. Juro, eu já ia pagar. Não queria que o Vitor visse aquilo. Até porque se visse, ele ia brigar comigo. Eu não queria que nada estragasse a nossa noite. No entanto, ele viu. E como eu já imaginava, ficou muito irritado. Puxa vida, não tinha culpa de nada. Mesmo assim, ele veio pra cima de mim. Eu não acredito que você ainda converse com esse idiota. Eu não mandei você excluir ele do teu perfil? Bloquear? Você tá achando que eu sou palhaço? Quanto mais ele falava, mais eu me encolhia. Até porque não dava nem oportunidade de eu dizer alguma coisa, me defender. Pra se ter uma ideia, estávamos ali naquele clima tão gostoso, romântico, e do nada, só por conta daquela mensagem, ele começou a gritar comigo. Até as pessoas que estavam ali, nas mesas próximas, naturalmente que começaram a olhar para o nosso lado, né? Até o garçom se aproximou, perguntando se estava tudo normal. Foi só aí que o Vitor percebeu que tinha exagerado. Aí pediu a conta e a gente foi embora. O que era para ter sido uma noite memorável, acabou terminando daquele jeito deprimente. Praticamente nem comemoramos direito o nosso noivado. Ele foi o trajeto todo de cara fechada, sem dizer uma palavra. E quando me deixou ali na frente da minha casa, nem se despediu de mim. Simplesmente falou aquilo. Desce logo, vai. Olha, eu detestava quando ele me tratava desse modo. Até porque, qual é a mulher que gosta, né? Fiquei muito triste naquela noite. Chorei um monte no meu quarto. Olha, me deu até vontade de mandar uma mensagem pro Luciano para dar uma dura nele. Porque ele não tinha nada que fazer aquele comentário ali na minha foto. Depois acabei deixando pra lá. Na verdade, ele não deixava de ter razão, né? O Vitor realmente era um cara muito sem noção. Só de lembrar o modo como ele tinha me tratado no restaurante, as coisas que ele me falou, e tudo na frente daquelas pessoas desconhecidas, se formava um nó na minha garganta e eu recomeçava a chorar. Olha, eu achei melhor nem comentar nada com a minha mãe, porque depois a gente conversou e ela se mostrou muito contrariada com o nosso noivado. Sabe o que ela falou? Tô até com um pouco de pena de você, sabe, minha filha? Posso até estar enganada, mas eu acho que você vai sofrer muito nas mãos desse Vitor. Que isso, mãe? Vira a boca pra lá. Vai rogar praga agora? Não é praga, minha filha. Mas eu tenho experiência. Já te falei 1000 vezes, mas vou repetir. Esse cara não serve pra você. Qualquer um vê. Apesar de ter ficado feliz com o meu noivado, confesso que fiquei também com o coração apertado. Por tudo isso, né? Minha mãe, aquilo que ela me falou, o jeito como meu noivo comentou, ou falou comigo lá no restaurante, sei lá. Me bateu aquela sensação esquisita, sabe, de que de repente minha mãe podia estar com a razão. Quem sabe eu estivesse realmente tomando um caminho errado.
O pior é que o Luciano me procurou depois para conversar comigo. Falou as mesmas coisas de sempre, que me amava, sentia muito a minha falta, praticamente implorou que eu largasse do Vitor, desistisse daquele noivado e recomeçasse com ele. Ainda bem que o Vitor não chegou naquele momento em que a gente conversava, porque, do contrário, com toda certeza teria sido outra briga. Quer dizer, isso só não aconteceu porque eu pedi que o Luciano fosse embora. Sabia que o Vitor estava para chegar. Mas olha, foi um parto fazer ele entender a situação. Às vezes, a sensação que me dava era justamente essa. Que ele queria que desse alguma confusão com o meu noivo. Pelo fato de nunca ter se conformado em me perder para ele. De qualquer modo, o tempo foi passando, até que depois de 4 meses, conversamos, eu e meu noivo, e resolvemos marcar a data. Muita gente achou que era muito cedo. Me deram muitos conselhos, principalmente aqueles que não iam com a cara do meu noivo, né? Mas eu acabei fechando os ouvidos e não escutei ninguém. Ele marcou numa capela, lá no bairro em que morava. Ele queria tudo pra já, sabe? Mesmo que fosse uma coisa simples. Tinha um dinheiro guardado no banco e começou a correr com os preparativos. Quando o Luciano soube que tínhamos marcado a data, esse cara ficou louco e veio conversar comigo mais uma vez, mesmo sabendo que não adiantava nada. Sabe o que é a pessoa se humilhar? E você não saber mais o que falar. Fiquei com pena, mas eu queria tanto que ele virasse aquela página, conhecesse outra pessoa. De qualquer modo, no dia do casamento, eu estava tão feliz. Meu vestido de noiva era assim bem simplesinho. Na verdade, foi tudo pensado para ser simples, inclusive o jantar. Mas o importante, pelo menos para mim, é que dali para diante seríamos marido e mulher. Inclusive, já tínhamos casado no civil. Eu só não contava que na capela, lembro que o padre estava celebrando a nossa união, quando de repente o Vitor deu uma olhadinha assim para trás e eu vi que sua expressão mudou. Ele fechou a cara na mesma hora. Aí se virou pro padre e falou: "Um minutinho, por favor, padre." Pro meu espanto, ele interrompeu a celebração, olhou para trás de novo e apontou o dedo para alguém e falou alto e bom som, tanto que sua voz reverberou por toda a capela: "Posso saber o que você está fazendo aqui, seu palhaço?" Falou aquilo, me encarou e perguntou: "Por acaso foi você que convidou esse imbecil?" Nessas alturas eu já tinha entendido o que estava acontecendo. O Luciano estava encostado na parede ao lado de outros convidados, na parte, assim, da frente da igreja. Na verdade, por conta da cena do Vitor, ele já estava até tentando se esgueirar rumo à saída. Pois acredite quem quiser. Mas mesmo o Luciano tendo saído de fininho da capela, o Vitor começou a brigar comigo ali, na frente do padre. Do padre e de todo mundo. A exemplo do que tinha feito aquele dia, lá no restaurante. Até o padre pediu para ele se controlar. Mas aí mesmo é que ele começou a falar: "Será que nem no dia do nosso casamento esse desgraçado dá sossego? Você ainda tem alguma coisa com esse cara? Hein, Jéssica? Foi você que convidou esse imbecil? Fala!" Sabe quando você não acredita? A minha cara foi no chão. Nunca tinha sentido tanta vergonha em toda a minha vida.
Na verdade, todo mundo ficou de boca aberta, inclusive o padre, olhando para a cara do meu noivo sem acreditar. Se bem que entre os convidados ali, tinha muita gente que já o conhecia, né? Já sabia do seu gênio ruim. Só que mesmo assim, naquele dia, ele se superou. Nessas alturas, eu já estava chorando. Juro. Pensei que o padre fosse cancelar tudo. Se recusar a terminar a cerimônia. E digo isso porque se instalou uma confusão geral ali naquela capela. Os convidados começaram a falar, murmurar. A minha mãe se aproximou, começou a me pedir para desistir daquela palhaçada, que era como ela se referia ao nosso casamento. Começou a brigar com o Vitor, falar um monte. Olha, pensa num pandemônio. Cheguei a pensar que o Vitor fosse sair lá para fora da igreja para ir atrás do Luciano, ou então voar no pescoço da minha mãe, porque até mandar ela ficar quieta, ele mandou. Demorou um pouco, mas no fim, os ânimos foram se acalmando e o padre finalmente terminou a celebração. Só que não preciso nem falar, né? Um dia que era para ser só de alegria, foi um acontecimento deprimente. Eu, por exemplo, não consegui mais parar de chorar. Nosso casamento foi um fiasco, mas foi só uma amostra do que seria nossa vida a dois. Até o jantar foi meio esquisito. Até porque todo mundo, quer dizer, todo mundo, quem foi, né? Só falava da briga. Sem contar que o Vitor continuou com aquela cara enferruscada o tempo todo. E mais de uma vez me ameaçou. Olha, se eu descobrir que você ainda tem alguma coisa com esse cara, eu te mato, Jéssica. Eu te parto no meio. Aquilo acabou estragando completamente aquela noite. E não só a cerimônia, como o começo da nossa vida a dois. Imagine começar um casamento desse jeito. Só que, repito, foi só uma amostra do que viria depois. Em resumo, é com tristeza que eu digo isso. Mas nosso casamento não chegou a durar nem 2 meses. Desde o começo, ele se mostrou uma pessoa ainda pior do que eu imaginava. Se achava meu dono, queria me controlar, tudo tinha de ser do seu jeito. Vivia me agredindo com palavras, xingamentos, coisa que ele já fazia, né? Até que chegou aquele dia em que ele passou dos limites. Eu já estava tão cansada de tanta briga que resolvi ir dormir na casa da minha mãe. Queria um pouco de sossego, pois ele não aceitou. Foi lá na casa da mãe me buscar. Quis me levar à força. E como eu me recusei, ele até me agrediu fisicamente. Me deu um tapa. Tudo na frente da minha mãe. Ela ficou revoltada. Eu nunca bati na minha filha, seu canalha. E justamente você. Olha, a revolta dela foi tão grande. Porque ele me bateu na cara. Mas bateu pra valer. Minha mãe acabou chamando a polícia. E ele foi levado. E desde então deixamos de ser um casal. Entrei com uma medida protetiva. E agora, tudo que eu quero é o divórcio, a separação. Quero sossego. Quero me ver livre desse infeliz. Sabe, não dá nem para dizer que ele mudou depois do casamento. Na verdade, mudou porque piorou. Mas ele sempre foi daquele modo. Apenas eu é que não enxerguei completamente. Quer dizer, enxergar eu até enxerguei, mas fui deixando correr, né? Sabia do seu gênio ruim. Mas não imaginava que ele se tornasse uma pessoa tão violenta, tão narcisista. De modo que aquilo que eu sentia por ele, e só de pensar, sabe, me dá uma dor no coração, porque eu era apaixonada. Mas aquilo tudo que eu sentia de bom, acabou se transformando em ódio, raiva. Hoje,
quero ver o diabo. Mas não quero ver mais esse cara na minha frente. Eu sei. Fui avisado. Não uma, nem duas vezes. Houve sinais, mas nunca imaginei que chegasse nesse ponto. O pior é que ele se recusa a me dar o divórcio. Diz que jamais vai assinar aquele papel. Que eu vou ser sua para sempre. Olha a ilusão do homem. Que só a morte vai nos separar. Ah, meu Deus, se arrependimento matasse. Ah, meu Deus, se arrependimento matasse, eu já estaria morta há muito tempo.